Bora te atualizar também sobre o Palmeiras, de olho em zagueiro do Grêmio. Tem as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Para te falar sobre o Palmeiras, de olho em zagueiro do Grêmio. Vem do sul do país a informação de que o Palmeiras cogita contratar Wagner Leonardo. Zagueiro que é monitorado pelo Verdão desde que pertencia ao Vitória. Na oportunidade, porém, o Palmeiras preferiu contratar o Mikael e acabou perdendo o Wagner Leonardo para o Grêmio. Mikael já nem tá mais no Palmeiras, foi emprestado para um time da Major League Soccer, enquanto o Wagner Leonardo faz sucesso e é titular absoluto do Grêmio. Ele também tem proposta do CSKA e sondagem de um clube da Arábia Saudita. Antes de gravar o vídeo, procurei uma pessoa do Grêmio para entender se o Palmeiras já fez proposta ou consulta. O pessoal do Grêmio assegura que não. A percepção é de que se houve contato, houve do Palmeiras com representantes do Wagner Leonardo. O Palmeiras busca, em caráter de urgência, mais um zagueiro e mais um volante, que se somariam à chegada de John Arias, muito próximo de ser anunciado. Um lateral direito não está descartado. Vale a lembrança de que o Palmeiras já abriu mão de 6 atletas do elenco profissional e contratou de forma oficial apenas um, o Marlon Freitas. O Arias tem tudo para ser o segundo. A balança comercial alviverde está desfavorável, pelo menos até esse momento. Até por isso, Leila Pereira, Anderson Barros e Abel Ferreira trabalham no mercado em busca de contratações no plural. Janela por aqui se encerra apenas em 3 de março. Nicola, quem mais vem ao Palmeiras? O Arias está contratado, será anunciado assim que fizer exames médicos. Palmeiras e o Wolverhampton estavam trocando últimas minutas do contrato. É um contrato de 25 milhões de euros fixos, mais 18% de comissão, 18% de impostos, mais 10% de comissão. A gente está falando de um contrato de 32 milhões de euros. Muito dinheiro envolvido. Diante de tudo isso, demora mesmo, tá? Assim que o Arias for liberado, ele vem para o Brasil, faz exames médicos, assina contrato de 4 temporadas, vai receber na casa dos 2,5 milhões de reais mensais. O Palmeiras consultou o Wolverhampton para falar sobre o Pedro. Pedro é um lateral direito de 19 anos de idade, que havia sido revelado no esporte. Ele, inclusive, foi a maior venda da história do esporte. Pedro Lima. Ele se muda para o Wolverhampton, futebol inglês não joga tanto, vai emprestado para o Porto B, onde vai só mais ou menos, ele volta para o Wolverhampton, tem 3 jogos na atual temporada, entrou no minuto final de um jogo, entrou no minuto final de outro jogo, e disputou mais 7 minutos num jogo da Copa da Liga Inglesa. Não está conseguindo espaço, e o Palmeiras, com dificuldade na lateral direita, cogita contratá-lo. O Palmeiras também busca um volante, o Fred, do Fenerbahçe, foi alguém de quem já falei, né? A sexta-feira era bem importante para a definição do futuro do Fred, porque se encerrava hoje a janela de transferências lá no futebol turco, né? As principais ligas já tiveram sua janela encerrada no começo da semana, e aí alguns outros mercados estão aos pouquinhos fechando as janelas. Por exemplo, a da Turquia hoje, na segunda-feira da Romênia, tem a Arábia Saudita, enfim. Por que eu estou citando a janela? O Fenerbahçe, que é o time onde joga o Fred, onde joga o Ederson, goleiro, e onde joga o Talisca, ele estava atrás de um centroavante, tá? E uma das possibilidades aventadas era de Darwin Núñez, centroavante uruguaio, que fez sucesso no Liverpool, que hoje joga no Al Hilal. A verdade é que o Darwin não emplacou no futebol saudita, né? Ele tinha menos sucesso, ou tem menos sucesso do que o Marcos Leonardo. O Marcos Leonardo fez 14 gols na temporada, o Darwin fez 7. E aí, para piorar, o Benzema acabou contratado. E na estreia do Benzema, ele meteu 3 gols na vitória do time dele por 5-0. Então, nesse exato momento, dá para dizer que o Darwin Núñez vai ter pouco espaço. E a vontade dele era voltar para um clube importante da Europa. Com Portugal não dá nem para citar, né? Mas com a Alemanha, com Inglaterra, com França, com Itália e Espanha, com suas janelas fechadas, não restariam muitas alternativas. E existia uma expectativa de que o Darwin pudesse ir para o Fenerbahçe. E aí que entra o Fred. O Fenerbahçe está com o limite de estrangeiros estourado. Para contratar o Darwin, haveria a necessidade de abrir mão de um estrangeiro. E um dos mais cotados seria justamente o Fred, tá? Foi também nesse contexto que o Palmeiras chegou a cogitar a possibilidade de ter o Fred. O Palmeiras foi avisado de que se o Fenerbahçe contratasse um centroavante estrangeiro, o Fred acabaria caindo. Mas a verdade é que isso precisava ser resolvido hoje, né? Quer ver? Deixa eu ver se tem alguma atualização. O Fenerbahçe estava de olho. Terá que pagar cerca de 15 milhões, enfim. Estava tentando achar
se houve alguma publicação turca nas últimas horas falando sobre Darwin Núñez. Quem você prefere na Lusa? Arias ou Paquetá? Puxa vida. Cara, que pergunta difícil. E eu acho que eu preferiria o Paquetá. Mas sem muita convicção, tá bom? Fabinho na pauta do Palmeiras, segundo Diego Firmino. Que Fabinho será que é esse? O Fabinho do Al-Ittihad? O Fabinho já declarou que ainda não tem definido o seu futuro. Ele tem contrato no Ittihad até junho. Foi alvo de uma proposta do Palmeiras em janeiro. O Palmeiras queria assinar um pré-contrato com o Fabinho, mas o Fabinho disse: quero esperar, vou entender o que vai aparecer para mim, quais são as propostas do futebol saudita, para ver se aparece alguma coisa na Europa. Acho algo absolutamente normal. Deixa eu falar um pouquinho sobre Luigi. O Luigi é um atacante do Palmeiras, formado na base, não tem conseguido render no time principal, né? O Palmeiras acaba de voltar atrás numa negociação que estava muito próxima de ser fechada. O Luigi tinha tudo acertado para virar reforço do Al-Ittihad, da Arábia Saudita, tá? A proposta do Al-Ittihad era de 2 milhões de euros por empréstimo de um ano, com opção de compra avaliada em 8 milhões de euros. Salário de 2 milhões de euros por temporada. Isso daria quase 1 milhão de reais por mês. Com a lembrança de que hoje o Luigi deve ganhar algo na casa pouco inferior a 100 mil reais. O cara teria a chance de multiplicar o salário dele por 10. Na última hora, o Palmeiras recuou e desistiu do acordo, tá? Não se sabe ao certo motivo. O Atlético segue interessado, mas as conversas estão frias, tá? Estão frias. Então, é basicamente esse o panorama do Luigi. O Luigi esteve muito perto de ser emprestado para o Al-Ittihad, tá? Da Arábia Saudita, 2 milhões de euros mais 8, se fosse comprado. No final das contas, o acordo não aconteceu. Deixa eu trazer a resposta do Sandro Zardo, que é empresário do Zé Aldo, jogador que interessa ao Santos. Ele foi para Mirassol, né? Está andando, em breve te falo algo mais concreto, tá? Então, o fato dele ter ido para lá me faz imaginar que a coisa possa ter desdobramentos nas próximas horas. Nicola, e sobre a troca entre o Talisca? Vamos lá, sobre o troca-troca entre o Talisca. O Talisca tem contrato com o Fenerbahçe só até junho. E especialmente se o Fenerbahçe não conseguisse avançar na contratação de um centroavante, pelo que eu pesquisei na internet durante a live, com pouquíssimo tempo para ver, até porque eu estou aqui respondendo a vocês, o que se dizia é que se o Fenerbahçe não conseguisse comprar um centroavante, o Talisca teria papel muito importante nessa reta final de temporada para o Fenerbahçe, com direito, inclusive, a uma proposta de renovação de contrato, tá? Então o Fenerbahçe vai tentar renovar o contrato do Talisca, que vence em junho. O Talisca já havia sinalizado para clubes brasileiros que a aventura dele no exterior estava perto do fim, que ele voltaria ao Brasil a partir de julho. Então, aquele que apresentasse o melhor projeto para ele nesse primeiro semestre, o contrataria. Vamos ver como é que essa história vai funcionar daqui para frente. Fenerbahçe que enfrenta o Nottingham Forest na Liga Europa, tá? No Campeonato Turco, o time é o segundo colocado, são 46 pontos contra 49 do Galatasaray. O Trabzonspor tem 42, já está um pouco mais distante, né? Então dá para imaginar que a briga vai ser mesmo entre Galatasaray e Fenerbahçe, tá bom? O Bragantino é outro interessado em Luigi, atacante do Palmeiras. Formação, uma fonte está me contando aqui via WhatsApp, eu acho até que faz muito sentido, né? Porque o Red Bull adora esses jogadores jovens que ainda não conseguiram explodir. Por exemplo, como o John, que o Red Bull pegou por um valor relativamente baixo e depois o vendeu, ele comprou o John, deixa até para não falar bobagem, quer ver? Red Bull Bragantino compra John. Eles venderam por quase 20, eles venderam por 18 mais 2. Olha aqui, ó. Bragantino lucra 200 milhões com a venda do John. Não, com vendas de ex-promessas, tá. Então, o Bragantino pagou 7 milhões de dólares ao Palmeiras para comprar 80% dos direitos. Agora, o vendeu por 114 milhões. O lucro bruto é de 78 milhões de reais. Então, pronto. Então, agora ficou melhor explicado com números, né?
Não esqueçam de deixar like, tá bom, pessoal? Pouco mais de 2.000 pessoas somando todas as plataformas, mas pouco like até aqui. Nicola, tem alguma novidade no Palmeiras? Estava falando sobre o Pedro Lima, já falei sobre o Arias. Deixa eu só acrescentar um negócio sobre o Arias. O Arias vai ser contratado por 25 milhões de euros, sendo a primeira parcela de algo na casa dos 10 milhões de euros, tá? Então o Palmeiras paga 10 e depois vai parcelar as outras 3, vão restar 15 milhões de euros. Sobre Nino, negócio é super difícil, o Nino tem feito enormes esforços, o Palmeiras enviou o representante para Abu Dhabi, onde o Zenit faz pré-temporada, o Nino já aceitou, o Nino trabalha para ajudar o Palmeiras na negociação, cara, mas parece que vai, depois regride, depois o Zenit volta a dar esperanças, enfim, não é uma negociação constante, não é uma negociação fácil, até porque o Nino é titular absoluto por lá, e desde o princípio, o Zenit bate na tecla de que gostaria de mantê-lo pelo menos até o fim da temporada europeia, né? Deixa eu até checar que lugar o Zenit se encontra no campeonato russo. A última vez que eu vi, ele era o segundo colocado. Deixa eu ver se melhorou sua situação. Vale a lembrança de que os times russos não têm autorização para jogar competições europeias. Então, hoje, por exemplo, o Zenit tenta virar um trampolim de bons negócios com clubes brasileiros, né? Eles vão, comprar o jogador brasileiro e depois vendem mais caro. O caso do Gerson é um exemplo. O Gerson foi comprado por 25 milhões de euros e vendido por 27. O Zenit é o segundo colocado do campeonato russo, são 11 vitórias, 6 empates e 1 derrota, 39 pontos contra 40 do Krasnodar. E se eu não estiver muito equivocado, o Krasnodar já havia sido campeão da temporada passada. Estou até vendo aqui, ó. Temporada passada terminou com o título do Krasnodar, 1 ponto a mais do que o Zenit, 67-66. Então essa disputa se repete nessa temporada. Com a investigação contra o BRB, pode prejudicar a parceria com o Flamengo poderia vender a parte dele do BRB? Cara, confesso que eu não sei, o BRB é um dos bancos que se meteram naquela confusão do Banco Master, o Grupo Fictor, que patrocinava o Palmeiras, também se viu numa situação bem ruim. E aí, só para lembrar, né? O Palmeiras rescindiu o contrato com o Grupo Fictor durante o último final de semana, abrindo mão de um contrato de 25 milhões de euros fixos, mais 5 milhões de euros em bônus. E essa história de que Fred, ex-volante da seleção brasileira, pode virar reforço do Palmeiras. O Verdão está atrás de um volante e já fez uma série de tentativas. Fabinho, do Al Ittihad, não pretende voltar ao Brasil tão cedo. Nos últimos dias, o Palmeiras quis entender as condições e chegou a fazer 2 propostas por Danilo, volante que pertence ao Botafogo. A primeira delas não avançou porque o Danilo não conseguiu quebrar seu contrato na justiça. Mais recentemente, o Palmeiras ofereceu 8 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos e o Botafogo não aceitou. Diante desse cenário, um novo alvo poderia ser Fred, volante que corre o risco de deixar o Fenerbahçe. Fred, 32 anos de idade, tem vínculo com o Fenerbahçe até junho de 2027. O problema é que o Fenerbahçe busca um centroavante em caráter de urgência. A janela de inscrições na Turquia se encerra nesta sexta-feira. E entre os nomes especulados está o de Darwin Núñez, centroavante uruguaio que já fez sucesso no Liverpool e que hoje defende o Al Hilal. O Darwin Núñez perdeu espaço depois da chegada do Benzema, que marcou 3 gols em sua estreia. Para que o Darwin Núñez pudesse ser contratado, o Fenerbahçe precisaria abrir mão de um estrangeiro. E aí poderia sobrar para o volante brasileiro que é titular por lá. Se depender do Fred, ele continua na Turquia. É titular absoluto, tem salário alto, tem uma condição boa, mas aí é uma decisão do clube. A boa notícia é que essa novela já tem data para acabar, ela precisa terminar nas próximas horas, quando se encerra a janela de inscrições. E é nesse contexto de o Fred correndo o risco de rescindir seu contrato de forma amigável para ficar livre, que o Palmeiras foi buscar informações e abriu tratativas. O Palmeiras depende do que vai acontecer em relação ao centroavante do Fenerbahçe para avançar ou não em relação a Fred, volante que também já foi especulado no Flamengo e que é torcedor declarado do Atlético Mineiro. Estou para dizer para vocês que se ele puder escolher para onde voltar no Brasil, a preferência será pelo Clube Atlético Mineiro. Só para completar, números do Fred na atual temporada, 30 jogos, 1 gol, 3 assistências, você vai lembrar dele. Jogador que já atuou no Manchester United, entre vários outros clubes. A última sobre o Verdão, John Arias será contratado por 155 milhões de reais,
ou 25 milhões de euros. O acordo está sacramentado. O Palmeiras só espera pela liberação do time inglês para que o Arias embarque para São Paulo, realize exames médicos e assine um contrato de 4 temporadas. Desses 25 milhões de euros, 10 milhões de euros serão pagos à vista. A expectativa é de que a liberação do Arias aconteça ainda durante o fim de semana. Qualquer atualização sobre o tema eu volto para contar para vocês. Depois de contratar John Arias, o Palmeiras está de olho em outro jogador do Wolverhampton. Trata-se de Pedro Lima, lateral direito de 19 anos de idade, que havia se tornado recentemente a maior venda da história do esporte. O time pernambucano o vendeu por 10 milhões de euros para o Wolverhampton. No clube inglês, a jovem promessa da lateral direita do futebol brasileiro ainda não conseguiu vingar. Foram apenas, nessa temporada, 3 jogos pelo time principal, que somados lhe garantiram 9 minutos em campo. Ele também foi emprestado ao Porto B na primeira parte da temporada, onde ainda não conseguiu vingar. Diante desse cenário, e com a presença de um emissário palmeirense na Inglaterra para acertar os últimos trâmites da transferência do John Arias, o Palmeiras perguntou ao Wolverhampton sobre a possibilidade de transferência do Pedro Lima, jogador que chegaria para disputar a posição com Giai, que ainda não conseguiu agradar ao torcedor palmeirense, e Kelvin, que se tornou uma baita decepção pros palmeirenses. A verdade é que a lateral direita do Palmeiras ainda não tem um dono, e o Pedro Lima poderia ser uma alternativa. Essa informação do interesse das tratativas em fase inicial foi divulgado nessa sexta-feira pela ESPN. Só para completar em relação ao Pedro Lima, atleta que jogou Mundial Sub-17 pela seleção brasileira e mesmo muito jovem, foi convocado para o Mundial Sub-20, mas acabou ficando na reserva. Ah, tem mais uma sobre o Palmeiras. Verdão recebeu a sugestão da contratação de um japonês, Ryo Hatachi. Esse é um meio-campista que pertence ao Celtic, que foi sugerido ao Verdão, 28 anos de idade, titular lá na Escócia. Palmeiras não demonstrou grande empolgação para contratá-lo. Família, mais um giro de notícias para você do Verdão, neste sabadão animado com muita informação. Peço humildemente para você dar like nesse vídeo, se inscreva no canal, ativa o sino das notificações também para ficar sempre atualizado nas informações do Palmeiras que saem todos os dias para vocês aqui. Combinado? A gente encerra essa edição. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo. Fui!